Só que, infelizmente, nós temos sofrido, né? Na verdade, o país inteiro, o mundo inteiro vem sofrendo com esses impactos ambientais. Bom, existe um projeto chamado SOS Mata Atlântica. Bom, a Mata Atlântica, assim como outros biomas brasileiros, sofre com a ação predatória indiscriminada do homem. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, sofre com a degradação de suas florestas em razão do desmatamento das queimadas, que não é bem diferente aqui da nossa região não, né, pessoal? A destruição chegou ao ponto de deixar apenas 7% da mata original. Gente, observa, 7% da mata original, ou seja, quase nada. Bom, do início, o pau-brasil foi alvo de extração e exportação pelos exploradores europeus. Depois, outras madeiras de valor foram exploradas até a beira da extinção, como a sucupira, que nós temos aqui também, né, no Cerrado, canela, jacarandá e vinhático. Mais tarde, seguiram como motivo para o desmatamento a cultura de cana-de-açúcar e de café. Sem contar que nós temos também o desmatamento, né, para construções das cidades, das metrópoles, né? Então, infelizmente, nós no Brasil, desculpa falar alguma coisa se eu afeto ou posso ofender alguém, infelizmente nós não temos política que controla essa questão ambiental, né? Então, nossa questão ambiental ela é muito negligenciada. Eu fico muito triste porque é uma das maiores riquezas que nós temos, né? Sem contar que essa questão de desmatamento também gera um grande problema para as populações, como algumas doenças que depois futuramente a gente pode falar, porque querendo ou não, o homem ele está entrando no local onde existem animais silvestres, né? E esses animais silvestres muitas vezes podem até transmitir algumas doenças para a gente, para nós, seres humanos, e com isso disseminar algum tipo de doença, né? Que depois fica difícil para a gente controlar. Nós temos aqui, gente, ó, um exemplo do desmatamento, né, da floresta da Mata Atlântica, né? Infelizmente, vocês podem observar que as pessoas elas retiram a madeira, né, para fazer móveis, casas, né, construção em geral, sem contar que também destrói ou desmata também para plantio, né, para construção de casas e dessas outras de coisas aí, né, infelizmente devastado, né, que o homem devasta e sem nenhum controle, nenhum tipo de política ambiental, nenhuma fiscalização. Se tem, é muito pouca. Bom, atualmente 200 espécies vegetais brasileiras são ameaçadas de extinção. E desse total, 117 pertencem à Mata Atlântica. É muita coisa. Entre os motivos pelos quais percebe-se a degradação desse bioma estão a extração do pau-brasil, certo? Porque, olha só, pau-brasil, né? Vocês devem ter estudado história, por que Brasil recebeu esse nome. Então, produção cafeeira, né? Que é a produção do café. Então, desmatou para a produção de café. A crescente urbanização e industrialização. Então, quanto mais pessoas, mais casas, mais alimento, né? E tudo isso influencia para que aumente a degradação. E a ocupação urbana, né? Que é justamente a mesma que está relacionado à crescente urbanização. Como não bastasse a destruição florestal, o comércio, a exportação indiscriminada de couro e pele de onça provocou a extinção dessa espécie. Ou melhor, nem toda a espécie, né? Aqui tá falando de toda a espécie, mas da Mata Atlântica, tá? Porque existem onça pintada aí em várias regiões do Brasil. Além de outros animais que despertaram o interesse econômico de caçadores. O resultado disso foi a inclusão de vários exemplares da fauna local entre os animais ameaçados em extinção. Aqui nós temos o mico-leão dourado, né? Que também é um animal que está em extinção. É muito bonito, mas infelizmente ele está na lista de extinção, né, pela sua beleza. E tem alguns lugares ali da Mata Atlântica que esses animais, com a construção de rodovias, eles vão passar ali na rodovia para atravessar para outro lado da floresta, acabam sendo atropelados, né? Sem contar como as pessoas também pegam esses animais para ter como animais domésticos. Então tem várias formas, né, de levar um animal em extinção.
E quando a gente destrói o habitat, né, o ecossistema, esses animais eles tendem a sentir, às vezes nem reproduzir, não tem muito alimento, acaba morrendo de fome. Então, essa, igual eu falo, essa questão é muito complexa quando a gente fala em destruição do meio ambiente. Outro domínio que nós vamos citar aqui agora é o domínio amazônico, que é a floresta amazônica. Bom, a floresta amazônica, ela ocupa quase a metade do território brasileiro. É muita coisa, né, gente? O principal bioma que compõe esse domínio é a floresta tropical, igualzinho à Mata Atlântica, né, que também, né, o bioma também é tropical, que recebe o nome de floresta amazônica. Está localizada em 9 países da América do Sul, ou seja, não é só do Brasil que ela está, não. Tendo a maior extensão no Brasil, ou seja, nós temos a maior parte da floresta amazônica, né, se nós formos analisar em relação aos 9 países, ou seja, nós temos a maior parte da floresta amazônica. Bom, as características. O clima é marcado por calor intenso, de chuvas abundantes. Por isso que o povo fala assim, que lá é muito abafado, né? Muito abafado, porque chove muito, tem muita evaporação e o solo, né? E o sol também favorece essa parte aí, né? Por ser calor e abafado. Bom, o solo é pobre, mas com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, processo favorecido pelo clima. Então, se chove muito, tem muito calor, então o que vai acontecer? As árvores vão derrubar, as folhas vão cair, né? E entrar em decomposição. Então, tem muita matéria orgânica no solo. Bom, os nutrientes disponibilizados por essa decomposição possibilita que esse solo suporte a vegetação exuberante típica do bioma. Então, nós temos árvores imensas, né? Com copas imensas, porém com as raízes muito pouco profundas, né? Pouco profunda. O que acontece? Quando você pode observar, a raiz não é muito profunda porque ela encontra nutriente bem fácil, né? Bem próximo à superfície do solo. Imensa rede de rios que constitui a bacia amazônica. Bom, nós temos lá o rio Amazonas e todos os seus afluentes. Ele vai corresponder 20% das reservas de água doce do planeta. Então, por isso que tem muita gente de olho no Amazonas. Não só por isso, não só tem pela água também, né? Porque ela carrega a 20% de água doce do planeta. Porém, a população, né? Na verdade, os agricultores, né? Os grileiros, a pessoa que trabalha com gado, né? Eles têm um madeireiro, então eles têm muito a ver com a devastação dessa floresta. Bom, a vegetação lá, gente, é exuberante, composta de várias espécies de plantas que inclui árvores altas de cerca de 40 metros de altura. Já houve casos de datar árvores até de medir árvores de até 60 metros de altura, mas a média é em torno de 40 metros de altura. Bom, nós temos também, gente, a grande árvores de menor porte, arbustos, plantas rasteiras, adaptadas a menor incidência de luz, característica dos estratos mais baixos da floresta. Bom, nós temos também grande diversidade de animais que exploram os diversos estratos da floresta, desde a copa das árvores mais altas até o solo, né? Então, essas são as características da Amazônia. Depois vocês podem olhar na internet, no YouTube, falando sobre a Amazônia. Voltando, desculpa. Bom, nós temos alguns animais ameaçados de extinção, que é a onça pintada, né, que está ameaçada, na verdade, em todo o Brasil. Boto, né, que são animais bem característicos da região amazônica, mas também podemos encontrar no Rio Araguaia, no Rio Tocantins. Aqui, gente, é uma imagem que vocês têm no livro de vocês, que é a representação esquemática, mostra parte da diversidade de plantas que compõem a floresta amazônica. Atende para duas características típicas: o tamanho das plantas, estratos e a proximidade entre elas. Você pode observar que as plantas são bem juntinhas, né?
e o tamanho aqui, ó, dessas plantas, né, uma do ladinho do outro. Vocês podem observar, né, que o corte do solo e as raízes não são tão profundas, tá? Então, quando você devassa, você desmata, vem o vento e costuma derrubar muito essas árvores porque as raízes delas não são tão profundas como as raízes do cerrado, que nós vamos ver mais adiante. Nós vamos falar muito do cerrado ainda, certo? Então, dá para observar aí que as duas características típicas, né, tropicais, que são os diferentes tamanhos de planta. Então, elas vão buscar luminosidade, né? Então, isso, algumas plantas menores se adaptaram a pouca luminosidade, né? E as altas, elas vão atrás de grande luminosidade. Bom, aí nós temos os impactos ambientais, que eu já falei, já citei. Mais de 19% da área original da floresta amazônica foi destruída. Todo dia a gente vê noticiário do povo queimando, de grileiro, de pessoal da agropecuária que desmata, né? Não tem fiscalização e quando tem fiscalização, a propina, né? As pessoas pagam para não fiscalizar, matam pessoas ativistas, matam indígenas. Então, infelizmente, o Brasil, na verdade não é só o Brasil, né? Eu acho que está tudo errado. Enquanto nós pensarmos que essa política ambiental, ou a gente aceitar que essa política ambiental seja desse jeito, infelizmente nada vai acontecer, certo? Então, sem contar que a floresta amazônica, ela produz a maior parte, né, da umidade, da chuva que vem para nós, certo? Aqui no cerrado da região, porque essas árvores evaporam, certo? Formando nuvens, né, e rios flutuantes, que depois nós vamos explicar melhor para vocês. Aqui nós temos, né, uma grande área de desmatamento, infelizmente, né, é triste ver uma coisa dessa, mas, né, ainda, quem sabe, né, o homem volta atrás um dia, mas, infelizmente, né, o que fala mais alto é o poder, né, aquela vontade de ter e ter, certo? Infelizmente. Desculpa o desabafo aí, tá, pessoal? Bom, então isso é o fim da nossa primeira aula, tá? Então ficou um pouco extenso, porque o conteúdo de vocês é muito, muito extenso, mas desde já eu agradeço, tá certo? Bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, ok?